Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1, verso 1. O tema da palavra de hoje é escravos de Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo número 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós já vimos aqui nas mensagens anteriores que o estudo dessa carta produziu não apenas um avivamento e transformação pessoal na vida daqueles que tiveram contato com ela, mas também mudou todo o Ocidente como nós conhecemos, através da Reforma Protestante, que não apenas mudou a história e o rumo da igreja, mas também o rumo de toda uma nação. Nós já estudamos também que para isso, para a apregoação dessa mensagem gloriosa, Deus usa homens. Deus usa o apóstolo Paulo para escrever 13 das cartas do Novo Testamento, a qual uma delas é Romanos, que nós estamos estudando. E ela começa da seguinte forma: Paulo. Paulo, a palavra Paulo significa pequeno. E é esse tipo de gente que Deus usa, pessoas pequenas, aquelas pessoas que, como João Batista, dizem que ele cresça e que eu diminua. Não, Deus ele não costuma usar aqueles que se acham capacitados, aqueles que são os mais promissores. Não, ele usa os que não são para operar a sua obra, para operar o seu poder na geração. Mas hoje nós estudaremos também que Deus ele não apenas anseia em nos salvar, em nos transformar, mas ele anseia que nós entendamos que agora nós temos um Senhor e que nós somos os seus escravos. Às vezes você acha forte essa palavra escravo, mas o original é isso, servo é escravo. Temos dificuldade em aceitar isso. Muitos conhecem Jesus como seu Salvador e não têm dificuldade nenhuma para abrir a sua boca e dizer: Cristo Jesus é o meu Salvador. Mas poucos fazem com a mesma disposição, dizendo: Ele é o meu Senhor, eu sou o seu escravo. E essa é a razão pela qual muitos vivem da maneira que bem desejam, que vivem para os seus sonhos, que vivem para os seus projetos. Dizem eles: estamos livres, Cristo nos libertou. E vivem então de maneira que não agrada ao Senhor. Mas isso não é verdade. Na verdade, nós não estamos livres, apenas mudamos de Senhor. Nós tínhamos um Senhor tirano, Satanás, e vivíamos para ele. Mas agora, a palavra de Deus diz que nós mudamos para um Senhor que é benevolente, misericordioso e gracioso. E ele deseja que nós não apenas o sirvamos por ele ter nos salvado, mas porque também nós o amamos. A verdade é que aqueles que não entendem que são escravos e dessa forma servem a Deus, eles não servem. Porque quem não serve na obra de Deus, não serve para Deus. Então nosso primeiro princípio é Paulo, servo. Como eu já disse, servo aqui no original grego é doulos, que é a mesma coisa que escravo. Eu sei que quando se fala de escravidão, talvez a primeira coisa que vem à sua mente é a escravidão que houve aqui nas Américas, que foi motivado pela cor da pele, por etnia. Mas não é a escravidão do tempo bíblico. A escravidão do tempo bíblico tem origem, às vezes, na pobreza das pessoas. Hoje, se você fica com uma dívida, o que acontece? Você vai para SPC, Serasa, e fica lá e às vezes até caduca. Mas nos tempos bíblicos, se você ficasse com uma dívida e não conseguisse pagar, você virava escravo. Os seus filhos viravam escravos, a sua esposa virava escravo. Era assim que você pagava a sua dívida. Mas também por pobreza. Havia pessoas que vivenciavam uma pobreza extrema, que elas tinham que se vender como escravos para não morrer de fome. E o caso mais comum era quando você era conquistado por outra nação. Então, quando você era conquistado por outra nação, você também se tornava um escravo. Você perdia tudo aquilo que te caracterizava como parte de um povo. Você perdia sua família e tudo mais que há na pessoa livre. Olha o que diz 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Eu sei que muitos interpretam esse texto da forma errada. Como assim? Eles dizem que em Cristo que nos conduz em triunfo, nós podemos qualquer coisa. Cristo que nos conduz em triunfo, nos dá vitória. Ele nos leva a ser um sucesso. Mas não é essa a interpretação correta. Provavelmente
pano de fundo histórico desse texto é o pano de fundo histórico romano, onde se trata de uma passeata gloriosa de um general para exibir os seus cativos, os seus escravos, os despojos conquistados em guerra, geralmente trazendo o rei humilhando, trazendo o rei em um estado de humilhação. O que a Bíblia vai dizer é que Cristo é esse general que nos conduz como seus cativos, como seus escravos. E o escravo, ele perdia sua nacionalidade, ele perdia sua família, ele perdia os seus sonhos, ele perdia os seus bens. O escravo se tornava totalmente rendido à vontade do seu senhor. Era como se ele não tivesse mais vida, porque a sua vida era viver para o seu senhor. Mas veja quando nós usamos esse texto da maneira errada. Quando nós dizemos, graças a Deus porque Cristo Jesus nos conduz em triunfo, nós somos aquele escravo que está amarrado pelo pé, que está seguindo atrás do general que nos conquistou. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou na casa do valente, o derrotou e nos levou com ele. E o que mais define um escravo? Que ele não é dono de nada, nem mesmo de si. Em Êxodo 21, a Bíblia vai falar sobre leis de Israel a respeito da escravidão. E um judeu, quando ele se tornava escravo, depois de 7 anos ele deveria ser liberto, no caso, se fosse de Israel. Mas, se ele tivesse ali, durante o seu período de escravidão, casado com uma mulher, tido filhos, ele poderia ser livre, mas a sua mulher e os seus filhos continuavam escravos. Se ele tivesse conquistado alguma coisa, o que ele conquistou era do seu senhor, e não mais dele. Você nunca viria um escravo falando, o meu sonho é viajar pelo mundo. Como assim? Isso soaria estranho. Peraí, você está me dizendo que o seu senhor vai viajar ao mundo e te levar junto? Não, é que eu tenho um sonho mesmo de percorrer toda a Ásia Menor, a Macedônia, conhecer a Itália. Um escravo ele não poderia dizer isso, por quê? Porque a sua vontade estava atrelado à vontade do seu senhor. Logo, o escravo não tinha sonhos, porque ele vivia para satisfazer e cumprir a vontade daquele que o conquistou. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós somos esses escravos. A Bíblia vai dizer que nós somos os servos de Cristo. E os servos de Cristo é escravos de Cristo. Como eu disse, não temos problemas para dizer que Ele nos salvou. Mas temos problemas para viver como escravos deles. Nós ainda temos muitos sonhos. Temos ainda muitos projetos. Nós não entendemos que a nossa vontade agora é satisfazer o nosso Senhor. Que nós somos os seus escravos. Somente um homem que não é dono de nada presta para servir a Deus. Qualquer outro é inútil para viver o Evangelho e pregá-lo. Por exemplo, imagine aqui comigo. Se você é escravo de Cristo, mas o seu carro é seu, você não vai dar carona para os irmãos. E por quê? Porque às vezes os irmãos entram com o pé sujo, suja seu carro. Às vezes bate a porta, estraga alguma coisa. Se você quer manter o seu carro intacto, se ele te pertence, você não vai querer usá-lo para a obra do Senhor. Por quê? Traz dano. Traz dano. Eu sei que às vezes você pode até falar, né? Não tem geladeira em casa, não? Mas você não pode reclamar. Por quê? Se aquele carro é de Cristo, ele serve para aquele propósito. Se tem vaga, é para dar carona, é para servir os irmãos, é para levar alguém em um mercado, é para levar alguém em um hospital, é para ver o irmão vindo de a pé, irmão, sobe aí, vamos lá. É para ver um dia armando de chuva, irmão, vou te dar carona. Se o seu carro é de Cristo, se os seus bens pertencem a Cristo, essa é a atitude. Mas se pertence a você, você não vai querer que o seu carro que você lavou no sábado fique sujo no domingo. Se sua casa é sua e não de Cristo, você não vai querer receber um beijo na sua casa. E por quê? Porque é suja também. Às vezes tem criança e criança esbarra nas coisas, quebra, faz barulho, grita, chora. E tudo isso às vezes traz uma certa perturbação. Se a sua casa é sua, pintura, às vezes a criança está lá brincando, risca a parede pintada. E você diz, não, eu não quero isso. E por quê? Porque a casa é sua. Mas se ela é de Cristo, irmãos, isso é o que menos importa. Importa que aquilo que Cristo te deu é para servi-lo. Logo você vai receber o PG na sua casa, você vai receber
os irmãos que oram na sua casa, e não se importa se eles fizerem alguma coisa que às vezes não te agrade tanto, como quebrar um copo, algo do tipo. A sua casa pertence ao Senhor, você é escravo dele. Aquilo é apenas um objeto para ser usado para a glória dele. Um bem que é para ser usado para a glória dele. Outra ilustração, imagine que o seu dinheiro é seu. Se o seu dinheiro é seu, se o seu dinheiro é para realizar os seus sonhos, os seus projetos, para te levar a ter uma vida boa aqui, jamais você vai querer contribuir com a igreja. Jamais você vai querer ajudar um irmão que está em necessidade. Jamais. E por quê? É o seu dinheiro, fruto do seu trabalho. Não é o dinheiro do seu Senhor. Então você não vai querer contribuir. Se a sua vida é sua, você viverá para os seus projetos. Você viverá para os seus sonhos. Ou seja, quando os seus sonhos forem colocados em confronto com os planos e projetos de Deus, você abrirá a mão da vontade de Deus para se apegar ao seu sonho. Por exemplo, digamos que você queira ser uma pessoa que tem uma vida financeiramente estável. E não tem nada de errado com isso. Mas aí você arranja um emprego que coincide com o dia de PG, com o dia de culto. Mas ganha o triplo do que você ganha. Se o seu projeto de vida é ter uma vida abastada, o que você vai fazer? Eu não posso perder essa oportunidade. Deus entende. Deus entende, ainda dizemos isso. Não, eu posso abrir mão, é só o culto. Só não posso abrir mão do meu Deus Mamon. Se eu desagradar ele, aí dá ruim. Se o seu filho é seu, você não vai se importar, irmãos, se o trabalho dele, se o estudo dele o atrapalha de servir a Deus. Você vai se importar que ele tenha um bom diploma, para ter um bom serviço, para faturar dinheiro. Você não se importa se ele vai ser crente ou não, se ele vai servir a Deus ou não, ao que ele vai estar exposto. Sim, tem pais que enviam seus filhos com 17, 18 anos para a Babilônia da faculdade. No Rio de Janeiro, em Goiânia, em qualquer outro lugar. Os filhos estão lá com 18 anos. E um ambiente totalmente promíscuo, suscetível a drogas e a outras coisas. Mas o que importa é, meu filho vai formar médico. Meu filho vai ser doutor. Você fala até assim, né? Não é nem doutor, é doutor. Vai ser advogado. Eles não se importam se o seu filho depois vai chegar e falar: mãe, é Bíblia, é conversa para boi dormir, é balela, eu não quero saber mais disso. Isso não importa. Mas se o filho é seu, você vai querer apenas que ele seja um sucesso aos olhos do mundo. Mas se sua vida não é sua, se os seus filhos não são seus, às vezes você vai abrir mão dessas supostas oportunidades para poder criar o seu filho na disciplina do Senhor, para poder educá-lo corretamente. Irmãos, as coisas que Deus nos deu servem apenas para uma coisa: servi-lo. São ferramentas para desempenhar a sua vontade, não para nos satisfazer. Mas veja aqui, como às vezes nós nos portamos como se nós fôssemos Senhor e não escravos. E ainda achamos ruim quando o pastor fala: irmão, você está dando prioridade demais para as coisas dessa vida. Não é assim. Você precisa entender que você é um peregrino aqui. Minha sogra está aqui para testemunhar, né? Mas minha sogra, ela viveu 13 anos nos Estados Unidos, né? Mas ela estava lá e ela entendia: peraí, eu não sou daqui. Um dia eu vou voltar para minha terra, para minha pátria. Então todo o dinheiro, o recurso ou parte dele vinha para cá. Porque ela sabia que um dia ela iria voltar. Nós também somos assim, irmãos. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós temos um Senhor e nós voltaremos para Ele um dia. Mas veja como nós estamos tão presos às coisas daqui, a conquistar, a fazer, a ter. Mesmo que isso custe sacrificar a vontade de Deus. Precisamos entender que nós somos escravos. O escravo não tem vontade, o escravo vive para o seu Senhor. O escravo não serve a si mesmo. Nós até gostamos de dizer aquele versículo, né? O coração do homem faz planos, mas o Senhor lhe dirige o passo. Até os planos do Senhor irem contra os seus passos. Aí não é bem assim. E Senhor, você sabe que isso vai ser bom para mim. Eu acho interessante a figura da criança. Quando você tem crianças, você pode pegá-los facilmente pela mão
e levá-los para onde você quiser. Você o pega na mão e fala: filho, nós vamos atravessar a rua. Filho, nós vamos à igreja. Filho, nós vamos ao supermercado. Filho, nós vamos à casa da vovó e do vovô. E sabe o que eles fazem? Eles pegam na sua mão, bem firme, e deixam com que você dirija os seus passos. Mas então essa criança às vezes vai crescendo e se torna um jovem. E quando o pai tenta ensiná-lo o caminho, a direção é essa, filho. Siga por este caminho. O que eles dizem? Ah, pai! Ah, mãe! O senhor não sabe de nada! Pode deixar que eu siga o meu caminho, eu sei onde eu piso, eu sei quais pedras eu posso pisar. E é por isso que muitas vezes quebram a cara. Você pode até concordar com isso e fala: é mesmo, é desse jeitinho. Essa é a sua história, irmão. Essa é a sua história. Às vezes quando você está na caminhada da fé inicialmente, você fala: Senhor, eu dependo de Ti, guia os meus passos. Mas aí você vai ganhando um certo conhecimento de Deus, da palavra de Deus, uma certa bagagem na caminhada cristã, e você de repente solta das mãos de Deus e quer dirigir os seus passos. Peraí, que escravo é esse? Que escravo é esse que está independente da vontade do seu Senhor? Que escravo é esse que não tira os seus planos de cena para servir a Deus? Precisamos, irmãos, entender as coisas como Paulo entendeu. Eu não vivo para mim. Essa vida que agora vivo para o Senhor. Eu morri para mim mesmo, eu sou um escravo. Como eu disse na sexta, às vezes nós temos disposição para ser escravo das pessoas, né? De um patrão, de um relacionamento, de amigos, de parentes, de familiares. Basta que eles nos enviem um WhatsApp, uma ligação, e nós estamos lá, prontos a servi-los no que é necessário. Mas quando Deus faz o mesmo, nós damos as diversas desculpas. Ah, eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado, hoje eu não estou bem, hoje eu amanheci gripado, hoje soprou uma brisa mais forte, acho que vai chover. Hoje é o dia do aniversário de não sei quem, hoje tem o casamento e eu não posso faltar, hoje tem a confraternização. E quando você vê, você está desviado. A sua conduta é pior do que a do ímpio. Você está vivendo, não mais como um escravo de Cristo, mas como um senhor da sua própria vontade. A Bíblia diz que nós somos servos, e ser servo é escravo, é ser escravo de Cristo. E quando nós temos essa postura, nós não estamos mais preocupados com nossos sonhos e nossas vontades, mas com aquilo que é a vontade de Deus. Segundo princípio, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, o segundo princípio é Paulo, ele foi chamado. Paulo disse que ele é um escravo de Jesus e vocacionado, separado, direcionado para uma missão. Através do seu apostolado, pregar o Evangelho. E aqui nós temos uma vocação em contradição com sonhos. Quem tem sonho não presta para o Evangelho. Não presta. Mas quem é vocacionado, este sim presta para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho. E eu uso o sonho aqui como aquilo que é fruto de um coração carnal, que muitas vezes está em oposição àquilo que é a vontade de Deus. Vocação como um sinônimo daquilo que Deus determina que façamos. A vontade de Deus é que nós sigamos o seu chamado, a sua vocação. E por quê? Porque os nossos sonhos nascem na bacia do nosso coração, desesperadamente corrupto e enganoso, que nos conduz à perdição e para longe do Senhor. Irmão, você não pode conhecer o seu coração como Deus conhece. Muitas vezes a sua motivação, por mais correta que pareça, está errada. E é preciso então que abramos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Para corrigirmos a nossa rota. Nós somos vocacionados por Deus para cumprir a sua vontade. A Bíblia vai dizer em Lucas 9 que quem quiser servir a Jesus, ele precisa antes negar a si mesmo. Alguém que nega a si mesmo não abre mais margem para suas vontades e sonhos. Como eu disse,
Os nossos sonhos muitas vezes estão associados com ser grande aqui, com ser aplaudido pelos homens, visto pelos homens. Mas vocação não é assim. Vocação é um desejo profundo de servir a Deus, ainda que sejamos desprezados por todos. Por todos. Eu falei de manhã aqui do pastor, né? E eu sei que aqui no âmbito da igreja, irmãos, pastor tem até um certo prestígio, né? Você olha para o pastor de maneira diferente. Mas no mundo não é assim não, irmãos. No mundo, pastor é desprezado. Você chega lá num banco, o que você faz? Sou pastor. Não consegue nada. O empréstimo, nada. Agora se você diz, eu sou um advogado, aí já te dá um cartão ouro, prêmio, já te leva até para salinha exclusiva. Mas pastor não. Se você está conversando com alguém, a pessoa está falando, eu trabalho na fábrica, tal, não sei o quê, eu faço isso e aquilo. E você? Sou pastor. Vagabundo. Preguiçoso. Cão guloso. Não faz nada. Então, mas o que você faz além de ser pastor? Eu sou pastor. Não trabalha, né? No mundo é assim. E na internet? Para de roubar o dízimo das suas ovelhas, seu sem vergonha. Vai trabalhar, cria vergonha na cara. Irmãos, é assim que o mundo nos vê. É só que vocês que olham pra gente com certo prestígio, com certo respeito e honra, porque são tementes a Deus. Mas no mundo não é assim. Não é assim. Mas aquele que é vocacionado para isso, se ele estiver preocupado com isso, ele não vai agradar a Deus. Que isso, que minha família vai falar de mim? Eu vou ser a ovelha negra da minha família. Todo mundo seguiu uma carreira promissora e eu aqui, pastor? Mas não apenas isso. Se você quiser o aplauso dos homens, você não vai conseguir servir a Deus nem lá na sua escola. O Davi estava me contando pela manhã. E quando eu falo, irmãos, que o movimento LGBT é o nosso maior adversário da nossa festa, você não acredita. Mas o Davi estava me contando um relato pela manhã, que um rapaz cristão, simplesmente por expressar a sua opinião, para outra pessoa, conversando ali amistosamente, foi agredido por um Transformer. Se é que você me entende aqui. E ainda saiu como errado. E disseram que se ele tocar no assunto de novo vai ser expulso da escola. Mas, irmão, se você estiver disposto a ser aplaudido pelos homens, você não vai ter esse tipo de coragem. Peraí, estou sendo retalhado aqui por causa da minha fé. Eu acho que isso não é muita vantagem, não. Eu vou me camuflar aqui e deixa Cristo lá para a igreja. Irmãos, servir a Cristo muitas vezes é desagradar nossa família, nossos familiares. Mateus 10, do 36 ao 38, especificamente o verso 37, diz o seguinte: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. É isso. Para servir a Cristo, às vezes você vai ter que aborrecer o seu parente, o seu pai, o seu filho. Irmãos, é muito comum, né? Eu pergunto, irmãos, por que você não veio? Aí irmão dizem, pastor, você não sabe. Mas aquele parente de terra tão distante, que não me visitava há tanto tempo, chegou bem no dia do culto. E não teve como, né? Eu tive que dar uma atenção para ele ali. Se você quiser servir a Cristo, muitas vezes vai ter que desagradar. Olha, sinto muito, hoje eu tenho culto. Vamos? Não. Fica aí 1h30, eu estou de volta. Fica à vontade. Às vezes um filho que chega, um pai. Irmãos, eu fico me perguntando, será que as pessoas não sabem que domingo é dia de culto? Elas chegam lá, se instalam na sua casa e ficam ali de boa. E depois, pastor, eu não fui porque chegou fulano e ciclano. Sabe que, desde que eu era jovem, ninguém nunca chegou na minha casa, principalmente depois que eu casei, dia de culto. E por quê? Eles sabiam que naquele dia, naquela hora, tinha culto a Deus e não ia faltar. Se eles quisessem me acompanhar, eram bem-vindos. Mas eu não estava disposto a sacrificar a vontade de Deus para agradá-los. Mas quantos de nós fazemos isso? Pastor, eu não fui porque chegou meu filho, eu não fui porque chegou meu parente, eu não fui porque chegou meu pai. Eu não posso desagradá-lo, mas a Deus eu posso. Mas que diferença um culto faz, pastor? Toda a diferença. Às vezes nós não ganhamos os nossos parentes para Cristo por causa dessa nossa moleza,
dessa falta de firmeza, de nos posicionar e sabermos, peraí, eu sou chamado de Deus, eu sou chamado para servi-lo. As pessoas têm que saber disso em alto e claro som. Não pode restar dúvida. As pessoas não podem chegar à minha casa e saber que elas estão ali num dia de culto e eu vou faltar. Precisamos nos posicionar, irmãos. Mas, se eu não quero desagradar ninguém, eu vou abrir mão disso. Eu falo, mas é meu parente, veio lá da Bahia, meus parentes da Bahia. Não interessa, podia ser o rei de Roma. Podia ser a rainha Elizabeth. Culto, irmãos, é sagrado. É pecado faltar. Mas muitas vezes, com medo de desagradar nossa família, nós negociamos os princípios eternos. Ah, pastor, mas tinha o casamento do fulano, tinha o aniversário do meu sobrinhozinho, meu filhadinho de quando eu era da igreja católica. E o seu Senhor? Você é escravo de Cristo ou não é? Você foi chamado para servir a Cristo ou não foi? Irmãos, enquanto você insistir em agradar as pessoas, Cristo não resplandecerá através da sua vida. Quando é que você vai entender isso? Que as pessoas precisam ter certeza que você é um crente genuíno e que você não abre mão dos seus princípios e valores para agradar a ninguém. Como é que a gente vai suportar, irmãos, o anticristo? Se a gente não é capaz de suportar pequenas pressões da vida como esta. Eu às vezes vou em aniversário domingo. Pessoas vão à minha casa às vezes tomar café, almoçar no domingo. Mas eles sabem. 5 horas eu estou me arrumando para ir para o culto. 4h30, 5 horas. Quer ir? Vamos. Não quer? Volta outro dia. Você precisa deixar isso claro, irmãos. Está vendo como muitas vontades ou sonhos, elas concorrem com a vontade do nosso Senhor? Imagine um soldado que ele tem o sonho de chegar a ser general. Mas o comandante precisa dele na linha de frente. E provavelmente aquele homem vai tombar, vai morrer ali. Mas por causa do seu sacrifício, todo o seu país será salvo. Mas se o sonho dele é chegar a general, ele não vai querer entregar a sua vida. Ele não vai querer se sacrificar. Por quê? Porque o seu nome será esquecido. Ninguém vai lembrar daquele soldado de infantaria que morreu ali, tentando salvar o país. Eu sei que às vezes nós queremos estar em evidência, nos holofotes. Todo mundo quer isso. Todo bobo, até eu, quero isso também. Mas, irmãos, a verdade é que tocar o piano é só para alguns. A maioria vai carregar o piano. E sabe que carregar o piano é um trabalho doloroso, difícil, suado e que não tem reconhecimento. Mas às vezes é necessário que nós façamos isso. E porque aquilo é a vontade de Deus. Por exemplo, irmão, o pastor estava contando um exemplo real que aconteceu que realmente fascina. Porque é muito difícil encontrar isso mesmo na igreja do Senhor. Acho que tinha uma irmã que ajudava no louvor. Só que o pastor ele percebeu que não estava legal, não estava bom. E o pastor orou, conversou, e depois de várias tentativas ele chegou, irmã, eu sinto muito, mas não está dando certo. Não está bom, está ruim. Ele pensava consigo, essa irmã vai embora da igreja hoje, vai sair fora. Perdi uma pessoa, um membro aqui. Mas a atitude daquela mulher, daquela irmã, foi a mais improvável. É mesmo, pastor? O senhor acha que não está bom a forma que eu estou servindo a louvor? Então tá bom. Onde é que precisa que eu sirva? Onde é que está precisando? É para limpar a privada? É para esfregar chão? Onde é que precisa? É na oração? É para abrir a casa? Não tem problema. Onde for necessário, eu sirvo. Olha o coração dessa irmã. Mas muitos ficam bravos. Enfesados como? Assim, o pastor fala aquilo para mim, que eu não estou servindo ali de maneira boa. Quem ele pensa que é? Irmão, você é um servo de Cristo ou você é um servo do seu próprio umbigo? Você está aqui para servir a Deus ou para se servir? O escravo, ele não escolhe onde ele vai ajudar. Ele ajuda onde é a vontade do seu Senhor. Independente se ele está nos holofotes ou não. Mas eu estava comentando aqui de manhã que certa vez o irmão saiu da igreja, por quê? Porque o pastor não o chamava para segurar os elementos da ceia.
Que isso? Chama todo mundo, menos a gente. Irmãos, as pessoas elas não querem uma igreja que prega a verdade, então elas se adaptem àquilo ali. Elas querem uma igreja que cumpra todos os seus projetos, todos os seus sonhos, que o agrade, e se assim for, elas permanecem ali, se não, elas mudam. Afinal, a igreja tem em qualquer esquina, dizem eles. Irmãos, devemos servir onde for o melhor. Onde for o melhor. Como eu disse, às vezes as pessoas, os irmãos vêm aqui após o culto e me elogiam pela pregação, e glória a Deus por isso. Mas eu nunca vi alguém elogiar, por exemplo, o pessoal que limpa a privada. O pessoal que rasta a roda aqui. O pessoal que faz outras coisas que ninguém vê. Mas e daí? Foi para aquele serviço insignificante, que aparentemente significante diante dos homens, que Cristo me chamou, eu vou servir ali. Mas muitos, ao invés de ouvir a palavra e mudar de vida, eles querem mudar de igreja. É mais cômodo, é mais fácil. Mas também é a atitude de alguém que não é crente. É a atitude de alguém que não entendeu nada. É a atitude de alguém que serve a si mesmo e não a Cristo. O irmão certa vez me contava sobre o dilema de fazer medicina ou teologia. Irmãos, o que dá mais holofote? Como eu disse aqui, não é pastor. O que dá mais prestígio quando você conta para os familiares na reunião de família? Eu sou um pastor ou eu sou um médico? Sou um doutor, cirurgião, cardiovascular. Eita! O que dá mais dinheiro? Minha mãe é enfermeira, vocês sabem, né? Elas dizem que médicos ali mais ralé costumam tirar 2, 3 mil por plantão, gente. E o pastor? Às vezes nem por mês. Status. Como eu disse, irmãos, o mundo, você fala que é pastor, quase com vergonha. Sou pastor. Mas se você é um médico, você fala com a boca cheia. Sou médico. Mas o irmão também decidiu ser pastor. Porque ele entendeu que aquilo era a vontade de Deus. E daí? Se não teria nenhum prestígio, dinheiro, status. Eu lembro que na época do meu seminário, havia uma discussão entre os jovens seminaristas sobre onde eles gostariam de ser enviados. E eles diziam, eu quero ser enviado para São Paulo, coração do Brasil. Eu quero ser enviado para tal capital. Mas a verdade é que deveríamos nos importar em ser enviados para o centro da vontade de Deus. É ali que Deus faz a obra. É ali que Deus opera, porque o maior fracasso é ter sucesso naquilo que não é a vontade de Deus. Diante de Deus, irmãos, não é o que você conquistou aqui, não é o que você acumulou, não é o prestígio e status que você tem aqui, mas é se você foi fiel à vontade de Deus ou não. É isso que vai contar no final. Naquele grande dia, quando o Senhor perguntar, o que você fez com as oportunidades, habilidades, talentos, dons que eu te dei? Eu usei para conquistar grandes coisas e deixar o meu nome na história. E daí? Senhor, eu te servi. Mesmo no pouquinho. Mesmo no anonimato. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é glorificar a nós. Não é ser feliz. Não é alcançar todos os nossos sonhos. Como diz Romanos 11:36, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Irmãos, tudo que temos, que somos, é do Senhor. Não temos nada que não tenha sido ele que tenha nos dado. E por isso devemos usar tudo que temos para servi-lo, para render glória a ele, para estabelecer e fazer a vontade dele, não a nossa. Sabe um texto que me dá um tapa na cara, que me deixa no chão? É o de Lucas 17:10. Porque assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, pois fizemos somente o que devíamos fazer. Sabe por que esse texto é um tapa na minha cara? E também deveria ser na sua? Porque nós somos escravos de Cristo. E o texto está dizendo que o escravo, ele deveria, após ter feito tudo o que o seu Senhor ordenou, olhar e dizer,
sou inútil, porque só faço o que me é ordenado. Mas sabe por quê? Este texto é um chacoalhão em todos nós, porque quem de nós, escravos de Cristo, faz tudo o que o nosso Senhor ordena? Nenhum. Então será que somos pior do que estes servos? Com certeza. Irmãos, estamos vivendo a nossa vida de maneira errada. Você entendeu a vida de maneira errada. E se você continuar vivendo dessa forma, a sua vida será vã. Você chegará à velhice cheio de arrependimentos e partirá para o Senhor cheio de dúvidas. Eu não quero viver dessa forma. E o meu desejo é que você não viva assim. O meu desejo é que no leito de morte você possa dizer, como Paulo, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça está me reservada, e a todos aqueles que perseverarem. Certa vez um sapateiro chegou a Martim Lutero e perguntou, o que hei de fazer para glorificar a Deus, para servi-lo? E Martim Lutero pergunta, o que você faz? Sou sapateiro. Faça o melhor sapato. E isso redundará em peso de glória para Deus e para você. A questão não é se você vai ser um pastor ou não. A questão é se você entendeu que você é um cristão que precisa glorificar a Deus onde Ele te plantou, onde Ele te colocou. É isso que está em xeque aqui nessa noite. Se você entendeu que é um escravo de Cristo. Por exemplo, ser mãe é uma vocação. Mas não atrai os holofotes. Não atrai os louros. Ser mãe e nada para este mundo é a mesma coisa. O que você faz, sua mãe? Ah, não faz nada. Mas diante de Deus, essa obra gloriosa é uma missão esplêndida e excelsa, que se desempenhada com fidelidade, certamente trará grande recompensa. Mas nós não queremos ser taxadas assim. As mulheres não querem ser taxadas assim de dona de casa, de alguém que não faz nada. Elas querem o reconhecimento, elas querem os aplausos do mundo. E é por isso que muitas mães têm abandonado o seu maior tesouro, a sua maior missão, para impressionar quem no final não faz a diferença. Irmãos, ser mãe é uma missão gloriosa que Deus reservou às mulheres. Portanto, vocês devem fazer com esmero e também com grande, se assim pode dizer, orgulho. É uma missão gloriosa. Nem todos serão grandes. A maioria ficará no anonimato. Mas também Deus não está preocupado com isso. Deus não quer saber se você vai ser grande ou não. Deus não quer saber se o seu nome vai entrar para a história. Deus não quer saber se os seus netos lembrarão do seu nome, os seus bisnetos. Ele não quer saber se o seu nome vai aparecer no calçadão da fama, se você vai sair em jornais ou na internet. Ele não quer saber se você será ovacionado e aplaudido pelos homens. Deus quer saber, no final, apenas de uma coisa. Você está no centro da minha vontade? Porque o centro da minha vontade é o melhor lugar para se estar. Terceiro e último princípio. Separado para o Evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, Deus nos separou. O fariseu era alguém que se separava para as coisas de Deus. Ele vivia de maneira, segundo a sua perspectiva, pura, porque não se misturava com a cultura greco-romana. Mas o que a Bíblia vai dizer é que nós não somos assim. A Bíblia vai dizer que nós somos santos. E ser santo não é se separar para Deus, mas é ser separado pelo próprio Deus. Para qual propósito? Glorificá-lo. Como? Anunciando as boas novas. É o que vai dizer 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa grande missão. Pregar o Evangelho.
anunciar a maravilhosa obra que se operou em nossa vida. E por quê? Porque nós não somos mais pessoas comuns. Nós pertencemos a Deus. Antes eu vivia como ímpio para satisfazer o diabo, a carne e o mundo, mas agora eu vivo para satisfazer a Deus e sua vontade. E a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. A partir do momento que nós somos separados, nós não somos mais pessoas comuns. Êxodo 30, do verso 25 ao 29, vai falar sobre os utensílios do templo. E os utensílios do templo eram separados apenas para aquele uso. O garfo, por exemplo, não poderia ser usado em outro lugar. O óleo da unção, os pães da preposição, só no templo. Foi separado para aquilo. Assim somos nós. Eu sei que quando fala-se de separação, de vocação, de separado para pregar o evangelho, logo nós pensamos em quem? No pastor. O pastor que é alguém que vive de maneira integral. E por que ele é assim? Ora, porque ele foi separado para servir a igreja em tempo integral. Logo, ele não se envolve com outras coisas dessa vida, como o trabalho externo. Pastor, mas Paulo não fazia tendas? Fazia. Mas ele sabia que servia a Deus e ele fez tendas por um período. E por quê? Porque o seu apostolado estava sendo colocado em xeque. As pessoas estavam acusando Paulo de ser um mercenário. Alguém queria lucrar com a fé. Então, para não ser peso e não dar essa brecha, ele falou, ok, vocês não querem me sustentar, eu trabalho. Mas o que a Escritura também vai declarar é que o seu trabalho não era suficiente para sustentá-lo. Ele também recebia ofertas de outras igrejas, para que ele pudesse desempenhar a missão para a qual foi separado. Inclusive, depois ele vai falar, olha, vocês perderam de ser abençoados. Vocês perderam de ser abençoados. A igreja, irmãos, ela serve para abençoar o trabalho do pastor. Quando você contribui aqui financeiramente, com o seu dízimo e a sua oferta, quando você contribui aqui com o seu serviço, ajudando no que precisa ser ajudado, você está ajudando o meu trabalho. Você está facilitando a minha vida para ser pastor, a minha do pastor Valmir. Agora, quando nós somos fiéis à Escritura, nós estamos então servindo e abençoando a sua vida. E por quê? Porque a mensagem do Evangelho, quando pregado de maneira fiel, é como se o próprio Deus falasse a você. E isso pode te livrar de viver uma vida de pecado, uma vida de condenação, de caminhar e trilhar por caminhos tortuosos, por caminhos que vão te levar à ruína. Mas não apenas isso. O pastor também, via de regra, ele coloca a mão na massa. Imagine, por exemplo, eu sei que muitos pastores eles têm o seu serviço, e aí também são pastores, né? Eles pregam, são pregadores. E há um grande problema nisso. Primeiro porque não é bíblico, não é o correto. Imagina o seguinte, pastor, morreu um ente querido meu. Tem como o senhor vir fazer o velório aqui, orar conosco, nos consolar com a palavra? Puxa, irmã, eu estou no trabalho agora. Pode ser 7 horas? Pastor, mas o enterro vai ser às 5. Sinto muito. Vou orar por vocês. Pastor, preciso ir no médico, meu esposo não está em casa. Será que o senhor e sua esposa não poderia me levar lá rapidinho? Meu filho está queimando de febre. Precisa ser agora, irmão, estou no meu trabalho. Pastor, tem como o senhor vir aqui? Estamos com problema no casamento, precisamos de aconselhamento. Irmão, acabei de chegar do trabalho, estou cansado. Nós estamos morrendo de dor de cabeça. Como é que o pastor ele pode servir a igreja se ele não é integral? Eu não estou dizendo que a gente aqui é onipresente, tá? A gente vai estar em todo lugar, toda hora que você solicitar, precisar. Não é assim que funciona. Mas nós precisamos estar à disposição para servir a igreja, principalmente com a palavra de Deus. Portanto, nós não nos envolvemos com outras coisas. O pastor é alguém que vive para Deus e foi chamado para viver integralmente para o Evangelho, para o cuidado da igreja. E somente quem foi separado por Deus, agora também pode proclamar o Evangelho. E isso não é virtude apenas do pastor. Isso é o que todos nós devemos fazer. E não existe privilégio maior que este. A Bíblia vai dizer que os anjos anelavam, desejavam isso, mas foi reservado a nós. E por que é um privilégio? Porque Romanos 1,16 diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe por que é um privilégio pregar o Evangelho? Porque é através dele que pessoas são salvas.
É através dele que pessoas conhecem a Cristo. É através dele que há salvação. Como diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, nos comissionou a isso, a pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos entender que nós somos separados para o evangelho de Deus, para viver e pregar o evangelho. Olha o que Romanos 10, 13 ao 15 vai dizer. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, nós precisamos abrir nossa boca e pregar o evangelho. Porque como é que seu vizinho, seu colega de trabalho, a sua mãe, o seu parente vai se converter se você não pregar? Se você não anunciar o evangelho? Pastor, mas eu não sei falar. Mas você sabe falar do que Deus operou na sua vida? Você sabe falar de como você é e de como você é? Você sabe aonde tem palavras de vida eterna? Você pode convidar alguém para vir à igreja, para participar do PG? Então você pode pregar o evangelho sim. Charles Spurgeon vai dizer que evangelismo é um mendigo encontrando a outro mendigo, onde encontrou pão. Você não precisa dominar a palavra de Deus completamente para começar a falar de Jesus para as pessoas, para começar a anunciar as boas novas. Você precisa apenas entender que essa é a sua missão. Você foi comissionado a isso. Convide as pessoas para vir à igreja, irmãos. Talvez você não consiga pregar o evangelho. Mas você pode, por exemplo, falar, pastor, eu tenho um parente, eu tenho um amigo. Será que a gente poderia fazer uma visita para ele? O senhor vai comigo. A gente conversa com ele, a gente prega o evangelho para ele. E nós vamos e fazemos isso. Eu acho impressionante a história de dois jovens moravianos do século XVIII que abdicaram de ter famílias, sonhos, projetos e se venderam como escravos para anunciar a boa nova do evangelho. E lá no horizonte, quando já suas mães choravam à margem do rio, à margem do mar, quando os parentes e amigos, sabendo que jamais veriam aqueles jovens novamente, lacrimejavam os seus olhos. Eles gritavam que o Cordeiro receba a recompensa pelos sofrimentos através de mim. Será que não é digno o Cordeiro de receber por aquilo que ele fez a nós, irmãos? Podemos até não ter sido separados como Paulo, no sentido do ministério de ser um pastor, mas todos somos chamados para viver e anunciar as boas novas do evangelho. E devemos fazer isso a todo tempo. Essa é a minha sua missão. Mas às vezes nós terceirizamos isso. Achamos que isso é uma prerrogativa do pastor, não é. Fale do seu jeito, pregue do seu jeito, anuncie a verdade do evangelho do seu jeito, mas não deixe de pregar, pois foi para isso que fomos comissionados. Irmãos, eu quero ser um escravo de Cristo. Não porque sou pastor, mas porque eu entendi, como aquele escravo de orelha furada, que se ele amasse o seu Senhor e quisesse ficar com ele, a sua orelha seria furada, ele ficaria ali, por amar o seu Senhor. Eu entendi que eu sou esse escravo de orelha furado. Irmãos, ainda que não existisse nada de Deus, nada do Evangelho, eu continuaria a viver essa vida. Eu continuaria a seguir isso aqui. Mas isso não é balela, isso é a verdade. E portanto, eu quero a cada dia que se passa, viver menos a minha vontade, para viver a vontade de Deus. Eu sou um escravo de Cristo. Quantos mais são? Amém? Amém?